Corinthians começou o jogo 1-0, gente. O Corinthians começou o jogo 1-0. Tomou 2-0. Matheus Bidu. Matheus Bidu, você já está na história. Matheus Bidu, você já está na história. Que gol importante. Que gol fundamental. Que gol necessário. Alô, meu amigo Everton Guimarães, chupa essa manga. Chupa que é de uva. Um golzinho o Corinthians precisava. Porque nos pênaltis, o Corinthians tem uma parede chamada Hugo Souza. Uma parede, o gigante Cássio. Pica. O maior pegador de pênaltis da história do Corinthians. Mas vocês não estavam preparados para Hugo Souza. Esse cara, ele nasceu para fazer história no Corinthians, cara. Cara, eu vou falar um negócio que talvez eu me arrependa. Mas talvez, Hugo Souza supere o Cássio. Sabe por quê? Porque o Hugo tem muito tempo, cara. Ele tem muito tempo pela frente. Nunca ninguém imaginou que alguém fosse superar Ronaldo Giovanelli, Gilmar dos Santos Neves, e o Cássio superou. O Cássio foi decisivo numa Libertadores, num título mundial. E depois que o Cássio parar, provavelmente vai ter um busto para ele, vai ter uma homenagem para ele, porque ele merece. Só que ele esqueceu que quando ele pisou na Neoquímica Arena hoje, ele não estava do lado do Corinthians. E aí ele tinha que enfrentar um estádio inteiro. Ele tinha que enfrentar uma atmosfera que sempre lhe foi a favor. Mas dessa vez, não era a favor dele. São escolhas que a gente faz. E do outro lado, estava um cara... Cara, isso é incrível. Isso é incrível. É muito difícil você conseguir uma reposição do mesmo nível quando você perde um jogador que é dos maiores da tua história. O São Paulo, até hoje, sofre com a saída do Rogério Ceni. O Grêmio, até hoje, sofre com a saída de Marcelo Groy. O Hugo Souza, ele é imenso, ele é absurdo, ele é estratosférico. Vocês não estão preparados para o que esse cara é capaz de fazer. Esse cara vai para a Copa do Mundo. Esse cara vai... O Corinthians terminou em 13º no Campeonato Brasileiro. E esse cara vai para a Copa do Mundo. Porque ele é absurdo, cara. Ele é absurdo. Ele pegou um pênalti de um dos melhores batedores do futebol brasileiro. O senhor Gabriel Barbosa, o senhor Gabigol, que é Corinthians, né? A gente sabe. A gente sabe que ele tem um pezinho lá. A gente sabe. Mas ele é a lá Neymar. O Neymar erra pênalti. Pode falar o que quiser. Vocês sabiam que o Messi aprendeu a bater pênalti com o Neymar? Porque eles esperam o goleiro. O Neymar, o Messi, o Gabigol, o Jorginho do Flamengo, eles esperam o goleiro. Mas eles não contavam com Hugo Souza. O Gabigol não sabe o que é o Hugo Souza. Hoje ele conheceu. Não adianta fazer ondinha na hora de cobrar. Não adianta escolher o canto. Não adianta escolher o goleiro decidir, porque ele vai pegar. Ele pegou. Ele foi que nem uma onça. Ele agarrou a bola. O Gabigol, esquece. Esquece, Gabigol. O Gabigol é um dos melhores batedores que eu vi. Ele sempre deslocou o goleiro. Sempre. Ele chegava na frente do goleiro e deslocava o goleiro. Com o Hugo Souza, esquece. E ali, se o Gabigol fizesse, tinha acabado. Vocês têm ideia disso? Vocês têm noção disso? Que se o Gabigol faz o gol ali, acabava. O Cruzeiro estava na final. Então, assim, não é só pegar um pênalti. É pegar um pênalti com toda a carga emocional de que se o cara fizer o gol, acabou. Mas lá estava Hugo Souza.
Cuidado com a pressão. Vamos falar do jogo, gente. Para 5 mil corintianos aí, eu peço para vocês deixarem o like para a gente melhorar essa audiência. Vamos bater uns 10 mil aí, porque merece, meu irmão, merece. Enfim, vambora. E tô querendo, né, ir para essa final lá no Maracanã, hein? Tô querendo ir para essa final lá no Maracanã. Vambora. Vamos lá. Gente, Corinthians perde para o Cruzeiro no tempo normal, ganha na decisão por pênaltis e está na final da Copa do Brasil. Corinthians elimina o Cruzeiro, um dos favoritos ao título, e o Corinthians está na final da Copa do Brasil. Hugo Souza supera o Cássio. Cara, eu nunca imaginei que o futebol reserva cada situação que é inacreditável. Se a minha esposa tivesse aqui, ela tá na igreja, ela poderia falar para vocês o que eu disse para ela a semana toda. Depois de quarta-feira, eu falei, Lu, do jeito que é o futebol. Eu não sei, velho, essas coisas, não sei porquê, mas eu acho que vai pros pênaltis, porque tem o Cássio do outro lado, vai ter o Hugo, e meu Deus do céu, eu tava muito no coração que esse jogo ia acabar indo pros pênaltis. E nos pênaltis, meu amigo, eu não vou falar que é loteria, tá? Para mim é competência, para mim é frieza, enfim, tem muita coisa, né, que a gente tem que analisar, né, numa decisão, né, de pênaltis, velho. E tinham dois grandes defensores de pênaltis, que é o Cássio e o Hugo Souza, e para nossa alegria, né, deu Hugo Souza. Cara, eu não sei porque, no fundo também do meu coração, eu não tô falando coisa de Deus não, tá? Só tô falando que são sentimentos. Porque eu não coloco Deus no futebol. Você vê como que é? De um lado, o Cássio orando. Quando o Corinthians ia bater o Cruzeiro ia bater um pênalti, o Cássio tava orando. Quando o Corinthians ia bater um pênalti, o Hugo tava orando. Aí Deus vai responder quem? Entendeu? Então eu não misturo, mas tô falando de sentimento. Eu tava com um sentimento também que ia pros pênaltis, mas o Hugo pra mim tava melhor preparado. O Cássio já tá mais velhinho, né? Aquela coisa toda. O Yuri Alberto bateu no canto que sempre bateu. Eu falei pro Léo, eu falei pro meu filho, ele vai bater nesse canto e o Cássio sabe. Ele foi lá, né? E bateu, né? No canto do Cássio. Enfim, vamos falar de coisa boa, né? Corinthians elimina o Cruzeiro nos pênaltis, está, né, na final da Copa do Brasil para pegar Vasco, né, ou Fluminense. Claro que você pode estar assistindo, né, esse pós-jogo depois, não ao vivo, já vai saber e já sabe qual é o adversário, né, do Corinthians, né? Vencemos por 5-4 nos pênaltis, com o Hugo Souza pegando 2 pênaltis. O melhor de todos, fantástico, foi do Gabigol, e o outro do volante Wallace, que estava, né, todo borrado já para fazer a cobrança. Do lado do Corinthians, o Yuri Alberto perdeu, enfim, 5-4, né, nas penalidades máxima, e o Corinthians, enfim, fala Samir, Gabigol perdeu de propósito. Cara, eu não vou falar um negócio desse, né, como jornalista eu não posso falar, né, mas sei lá, velho, me passam umas coisinhas na minha cabeça lá, Roger, né, enfim, mas não, jamais seria irresponsável de falar um negócio desse, viu? Mas quem quiser falar também, meu amigo, pode pensar o que quiser, velho, não tô nem aí. É melhor a gente ser sério e pensar no que o Hugo foi, né, hein? O Hugo foi o herói e pegou esse pênalti, tá? Gente, pode deixar o like aí para nos ajudar, tá? Vambora, vamos falar muito, né, vamos falar muito aí desse duelo, né, entre Corinthians e Cruzeiro, dessa classificação do Coringão. Corinthians elimina o Cruzeiro, perde no tempo normal. Corinthians venceu o jogo de ida por 1-0 no Mineirão, depois, né, perdeu hoje, né, na Neoquímica Arena por 2-1. Venceu nos pênaltis por 5-4 e está na final da Copa do Brasil, eliminou o Cruzeiro. Vamos lá. Por que o Cruzeiro jogou melhor que o Corinthians o primeiro tempo e assustou, né,
todos os corintianos, inclusive o Cruzeiro, no início do segundo tempo, né, faz o segundo gol. Pra você ter uma ideia, velho, começou o segundo tempo, que eu fiz café do intervalo, não tive tempo de ir no banheiro, né, velho? E aí o segundo tempo começa, né,